Então, todas essas partes do vídeo que foram mostradas foi desse meteorito que caiu na Rússia em 2013. Então dá para ver um barulho muito forte que acontece. Esse barulho é provocado pela onda de choque que a queda do meteorito provoca, né? Então, como ele vai se aproximando da superfície, a resistência do ar vai aumentando, né? No topo da nossa atmosfera, a gente tem muito menos gás, né? Muito menos gases do que aqui próximo da superfície. Então, a resistência do ar vai aumentando e quando o corpo está a cerca de 10 quilômetros de altitude, acontecem várias explosões sônicas que até fragmentam o meteorito. Então, aquele som, né, da primeira parte do vídeo é justamente dessa onda de choque, né, dessa explosão que estava acontecendo a cerca de 10 quilômetros de altitude. E essa onda de choque, ela também causa um deslocamento de ar na região. Então, no vídeo também dá para ver várias janelas se quebrando, dá para ver um carro que o alarme começa a tocar, tem uma outra parte também que cai uma parte do teto, né, de um galpão, parece ser um galpão. Então, tudo isso provocado pela onda de choque. Claro que nem todo meteorito que cai aqui na Terra causa um efeito tão grande quanto esse, né? O meteorito que caiu na Rússia em 2013 foi algo atípico, né? Como eu disse, pegou todo mundo de surpresa e era um corpo muito grande. Mas geralmente os outros meteoritos, os meteoritos menores que caem por aqui, eles não causam todo esse transtorno, digamos assim. Você pode ter um efeito sonoro, né, da explosão, mas não acontece de quebrar a janela, ativar alarme de carro, nada disso. Então, eles explodem a cerca de 10 quilômetros da superfície, eles podem se fragmentar, então se entra um corpo, né, ele se fragmenta, ele vai se partir em vários pedaços, e esses pedaços vão cair em queda livre, até chegar na superfície. Em alguns casos, né, geralmente nos casos de meteoritos maiores, você consegue observar uma trilha de fumaça no céu. Essa trilha de fumaça também foi a que o meteorito de Chelyabinsk deixou, e essa trilha de fumaça ela é resultado, né, da queima desse meteorito na atmosfera. Então, o meteorito vai se queimando e as partes externas vão se vaporizando. Então, cria esse rastro de fumaça. No caso lá da Rússia, foi um rastro bem grande. E algo interessante, né, bastante curioso, é que as pessoas que estão exatamente na região da queda do meteorito, né, se você está no exato lugar que o meteorito vai cair, você não observa o meteoro com aquela cauda brilhante, gigante. Você só observa uma bola de luz crescente. Teve um meteorito que caiu no Rio de Janeiro, eu não me lembro agora a data, se eu não me engano foi 2009, algo assim, que foi em Varriçai, e aconteceu exatamente isso. O meteorito ele caiu no quintal de um agricultor, e ele observou justamente uma bola brilhante que cresceu até explodir, e depois ele viu a pedra caindo a poucos metros dele no quintal, caiu, se não me engano, em cima de atrás de uma bananeira. Então, se você está no exato lugar da queda do meteorito, você não observa o meteoro, você vai observar só uma bola de fogo. E esse aqui foi o maior fragmento que eles recuperaram desse meteorito que caiu na Rússia em 2013. É a massa principal, que tem 570 quilos. Por sorte, esse meteorito desse tamanho caiu dentro de um lago, o lago Chebarku, e lembro que foi um trabalho danado para eles conseguirem resgatar esse meteorito. Acho que, se não me engano, era inverno por lá, que tinha uma camada de gelo muito grande, e aí eles viram que tinha um buraco enorme, né, feito nesse gelo, e aí eles desconfiaram que a massa principal poderia ter caído dentro desse lago. Fora, além, né, dessa massa principal de 570 quilos, vários outros fragmentos menores foram recolhidos. Foram centenas de quilos de fragmentos que caíram na região da queda. A explosão, né, que eu mostrei para vocês no vídeo, desse meteorito, quando ele entrou na atmosfera, foi equivalente a 30 bombas atômicas. Então, foi um evento de uma magnitude enorme.
Felizmente não acontece isso com tanta frequência, porque se acontecesse, por exemplo, né, em cima de um centro urbano, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo, traria grandes prejuízos, porque a gente teria explosões, né, de janelas e tudo mais. Tanto que, quando aconteceu esse evento na Rússia, se eu não me engano, foram mais de 1.000 ou 1.500 pessoas que foram feridas por fragmentos de janela, né, fragmentos de vidro, porque as janelas explodiram e atingiram as pessoas. Então, agora vocês já sabem como é o processo, né, de queda dos meteoritos aqui na Terra. Só que nem todo meteorito que as pessoas encontram, eles foram vistos cair. Então a gente divide os meteoritos, digamos assim, em dois tipos, né, de acordo com a forma que eles foram encontrados. Quando alguém observa o meteorito cair, ele é classificado como uma queda, ou uma queda presenciada, uma queda testemunhada. Já se um meteorito foi encontrado sem nenhum meteoro, né, registrado, ou não foi observado por ninguém, ele é classificado como um achado. A maioria dos meteoritos que a gente tem, seja aqui no Brasil ou no mundo todo, são achados. Testemunhar a queda de um meteorito é um evento bastante raro. Então aqui a gente tem essa estatística, né, apenas cerca de 2% dos mais de 65 mil meteoritos que foram catalogados no mundo todo, eles foram vistos cair. Então, observar a queda de um meteorito é muito raro, mas também encontrar um por aí sem ter visto cair não é tão fácil também, costuma ser bastante raro. E por que é raro encontrar um meteorito, né? A gente tem aqui essa estatística da American Meteor Society, que é a Sociedade Americana de Meteoros, e o que eles estimam? Eles estimam que todos os dias cerca de 10 a 50 meteoritos caem aqui na Terra. Só que, como vocês sabem, o nosso planeta, 2/3, né, do nosso planeta é mar. Então, 2/3 desses meteoritos, eles vão cair no mar. E 1/3 vai cair no continente. Só que o nosso continente, né, se a gente pegar todos os continentes, eles não são igualmente povoados, né? A gente tem áreas que são tem uma densidade populacional maior, outras que são menor. Então, desse 1/3 que cai no continente, 1/4 cai em áreas que são desertas, que são muito desabitadas. E se ele cai numa área muito desabitada, a chance dele ser encontrado também reduz, né? Porque não tem muita gente ali para testemunhar a queda ou para encontrar esse meteorito posteriormente. Então, desses 10 a 50 meteoritos que caem no nosso planeta por dia, a gente sobra aí de 2 a 12 meteoritos com potencial de serem encontrados. E a maioria acaba nem sendo encontrada. Esse meteorito aqui é um caso que aconteceu aqui no Brasil recentemente. Ele é o meteorito Santa Filomena e ele teve queda presenciada. Esse caso, talvez vocês tenham ficado sabendo, porque foi um caso que chamou muita atenção, não só aqui no Brasil, como em outros países. Ele aconteceu em 19 de agosto, foi durante a noite, e os moradores de Santa Filomena, né, que fica no estado de Pernambuco, eles foram surpreendidos por um estrondo muito forte no céu, e depois eles viram que caíram rochas do céu. Né? No dia seguinte, eles encontraram um monte de fragmento, né, pela cidade e também na área rural, né, da cidade. Então foram recuperados nessa queda cerca de 80 quilos de fragmentos. Foi uma das maiores quedas de meteoritos aqui no Brasil dos últimos anos. E o maior fragmento, né, ele tinha 38,2 quilos, que é esse fragmento da foto aqui. Felizmente também esse fragmento maior caiu numa área desabitada, ele caiu na área rural de Santa Filomena. Mas muitos outros fragmentos menores foram encontrados até mesmo dentro da cidade. E esse caso ele chamou muita atenção, vieram caçadores de meteoritos de vários outros países para procurar fragmentos dessa queda, ficou muito conhecido, ficou super famoso, e a cidade ficou lotada de pessoas que estavam realmente caçando meteoritos, porque
as pessoas achavam e levava até as pessoas que tinham interesse de comprar. Então, vocês podem, né, ter se perguntado se alguém já foi atingido por um meteorito. A resposta é sim. Já teve casos de pessoas, animais e até mesmo objetos, né, e casas atingidas por meteoritos, só que não tem nenhum registro confirmado de pessoas que morreram, né? Tem pessoas que foram atingidas, mas ninguém morreu, ou pelo menos não tem nenhum registro de alguém que tenha morrido por conta de uma queda de meteorito. O único caso, né, confirmado de uma pessoa que foi realmente atingida por um meteorito é dessa moça aqui, é a Anne Hodges. Ela é uma moradora do Alabama, nos Estados Unidos, e o caso aconteceu em 1954. Então, ela estava cochilando no sofá e ela foi surpreendida pela queda desse meteorito, que tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de beisebol. Então, não foi um meteorito tão grande, mas causou esse hematoma gigante aqui no abdômen dela. É muito raro, claro, é muito raro você testemunhar a queda de um meteorito, então é mais raro ainda você ser atingido por um deles, né? E a gente também tem casos de animais que foram atingidos por meteoritos. Um desses casos aconteceu aqui em 1911, em Nakla, no Egito, e um cachorro morreu após ser atingido por um meteorito marciano. Então esse evento aí, com certeza, é um evento extremamente raro. Porque, como eu vou falar mais adiante, os meteoritos do tipo marciano, né, os que vêm do planeta Marte, são meteoritos bastante raros. Então, o meteorito marciano cair aqui na Terra já é um evento bem raro. E ele atingir, né, um cachorro, uma coisa mais rara ainda, muito mais rara ainda. A gente tem registros também de casos que atingiram animais aqui no Brasil também. No Macau, no Rio Grande do Norte, em 1886, tem relato de vacas que teriam sido mortas depois de uma chuva de meteoritos. Esse meteorito Macau aqui, inclusive, ele foi, né, recuperado e catalogado, é um dos meteoritos brasileiros. A gente tem também aqui mais uma vaca que morreu atingida por um meteorito e aconteceu em Valera, na Venezuela, em 1972. E aqui a gente tem esse quadrinho, né, da queda do meteorito em Nakla. Então, o dono, né, do cachorro está segurando o cachorro e falando para a moça: você está dizendo que meu cachorro foi atingido por o quê? Né, com um destaque aqui por o quê? Porque, né, inacreditável o cachorro dele ser atingido por um meteorito, ainda mais um meteorito marciano. Não sei se na época eles tinham noção que era um meteorito marciano ou se foi catalogado depois. Enfim, são raros, né, esses casos, tanto de atingir animais quanto de atingir pessoas. A gente tem também casos de meteoritos que atingiram casas, carros, caixas de correio nos Estados Unidos, mas isso ao longo, né, de um longo período de tempo, não acontece com frequência. Então a gente vai para os tipos, né, de meteoritos. Como eu falei lá no início, a gente tem meteoritos que vêm de asteroides, a gente tem meteoritos que vêm de Vesta, a gente tem meteoritos que vêm da Lua, a gente tem meteoritos que vêm de Marte, e todos esses corpos são corpos, né, diferentes, não são corpos iguais. Então a gente tem diferentes tipos de meteoritos. Cada um deles tem origem de um corpo diferente. Então, basicamente, a gente pode dividir os meteoritos em rochosos, né, que está aqui uma foto, metálicos e nos meteoritos que são mistos, né? No caso dos meteoritos mistos, eles são realmente, como o nome diz, misto. É uma mistura de rocha com uma mistura de metal. Então a gente tem esse caso aqui desse tipo de meteorito, que é bastante bonito quando você pega uma parte dele e faz uma seção polida, né, que a gente chama. A gente vai polir o meteorito e ele exibe esse interior bastante bonito. Então, falando um pouquinho de cada um desses tipos, os meteoritos rochosos, a gente pode dividir eles em dois tipos principais. Porque eu falei para vocês que a gente tem os rochosos, os metálicos e os mistos. Só que dentro dessas classificações, a gente tem subgrupos menores, porque não é porque o meteorito é rochoso que todos eles têm a mesma composição, né? Então, no laboratório, os pesquisadores vão analisar os componentes desses meteoritos e vai classificar esses meteoritos em um desses grupos. Eu não vou falar de todos esses grupos para vocês, porque são dezenas de grupos, principalmente dos rochosos.
Então, vou falar basicamente só aqui dos condritos e dos acondritos. Então, quem são os meteoritos condritos? Como eu já falei, eles são rochosos. E eles recebem esse nome, né, condritos, porque eles contêm côndrulos. No caso, a maioria dos condritos possuem côndrulos. Há algumas exceções, né, que não possuem côndrulos. E o que são côndrulos? Os côndrulos, eles são essas bolinhas aqui que vocês podem ver na foto desse meteorito aqui. Se vocês repararem bem, ele é cheio de bolinhas, né, cheio de esferas, de várias cores, inclusive. E o que são essas esferas? Elas são esferas de minerais. Essas esferas, elas podem ser bem ou mal definidas. No caso aqui desse meteorito, que é o meteorito Vicence, que caiu aqui no Brasil, você consegue, né, diferenciar esses côndrulos, você consegue, se você observar, você vê bem definido, né, essas esferas de minerais, mas alguns meteoritos desse tipo eles podem ter os côndrulos mal definidos, né, então você não vai conseguir diferenciar muito bem essas esferas. E qual que é a composição desses meteoritos? A composição desses meteoritos é bem parecida com a composição do Sol, com exceção dos elementos que são voláteis, né? E esses são os meteoritos mais primitivos que a gente tem. Eles são bem antigos, a idade deles é entre 4,55 a 4,6 bilhões de anos. Então, essa é a idade aproximada do nosso sistema solar. Então, esse tipo de meteorito, ele é o mais primitivo, ele é o mais antigo. E os principais minerais, né, que eles possuem é olivina e piroxênio, e eles têm um pouquinho de ferro, níquel também. Os condritos, né, do tipo ordinário, e aqui o que é esse tipo ordinário? Esse tipo ordinário é um daqueles grupos que eu falei para vocês, né? A gente tem vários grupos de meteoritos dentro de cada tipo, e o tipo ordinário é um desses grupos. Então, os condritos do tipo ordinário, que é esse aqui da foto, esse aqui é um típico condrito ordinário, eles são os meteoritos mais comuns. Então, sempre que tem uma queda de um meteorito, a gente já tem ali uma noção, né, que provavelmente deve ser um condrito ordinário, porque são os meteoritos mais comuns. Inclusive, aquele que caiu da Rússia era um condrito ordinário. A maioria dos meteoritos que caem por aqui na Terra são desse tipo. E aí a gente tem um outro tipo de meteorito rochoso, que é chamado de acondrito. Então, como o nome diz, né, acondrito, eles não têm côndrulos. Esses meteoritos não possuem aquelas esferas de minerais. Pode ver que o interior dele é bem diferente daquele outro que eu mostrei no slide anterior. Só que esses meteoritos são bem raros. Eles são 7% dos meteoritos rochosos. E de onde que vêm esses acondritos? Eles não têm origem no mesmo corpo parental dos condritos, né? Então eles vêm de outro corpo do sistema solar. E que corpos são esses? Eles vêm de corpos que foram diferenciados, né? De asteroides que foram diferenciados ou da superfície, seja de Marte ou da Lua. Então todos os meteoritos de Marte, todos os meteoritos da Lua, eles são do tipo acondrito. E aquele que eu falei para vocês lá no começo, que a gente tem os meteoritos que vêm de Vesta, né, do grande asteroide Vesta. E esse grupo aqui, os meteoritos HED, né, HED, que é uma sigla, né, para Howarditos, Eucritos e Diogenitos, que são 3 tipos de meteoritos, eles são os meteoritos que vêm de Vesta. E como que a gente sabe que eles vêm de Vesta, né? A NASA lançou a missão Dawn em 2007, que justamente um dos alvos, né, dessa missão era estudar o grande asteroide Vesta. E colheu bastante informação desse asteroide e comparando, né, a composição do asteroide com a composição desses meteoritos que a gente tem aqui na Terra, né, já havia uma desconfiança de que esses meteoritos aqui, né, os meteoritos H e B, já havia uma desconfiança dos cientistas de que eles vinham de Vesta. Então foi a partir dessa missão, né, a missão Dawn, que eles confirmaram que realmente esses meteoritos vieram de Vesta. Né. A mesma coisa serve para Marte e para a Lua. Como que a gente sabe que o meteorito veio de Marte? Como a gente sabe que o meteorito veio da Lua? É através de análises químicas, de análise da textura do meteorito. Então, para Marte, no caso, a NASA já lançou inúmeras missões para Marte. E através, por exemplo, dos isótopos de oxigênio que a sonda mediu lá em Marte
e através da medição que os cientistas fizeram aqui na Terra dos isótopos de oxigênio nos meteoritos marcianos, a gente pode ver que eles são iguais. Mesma coisa para a Lua, a gente teve a missão Apollo, né, que levou astronautas até a superfície da Lua. Então eles andaram na superfície da Lua e eles colheram amostras lunares, rochas lunares, e trouxeram de volta para a Terra. Então, se você analisa a composição dessas rochas que eles trouxeram da Lua com a composição dos meteoritos lunares, a gente vê que são iguais. Então, assim que a gente sabe que o meteorito veio de Marte, da Lua. E aqui eu falei também de asteroides que sofreram diferenciação. Os acondritos, eles vêm de corpos diferenciados, e os condritos vêm de corpos que não sofreram esse processo de diferenciação. E o que é esse processo de diferenciação? O que é um corpo diferenciado? A Terra, por exemplo, é um corpo diferenciado. Esse processo ele acontece quando você gera calor, né, e você funde um corpo e ele vai se dividir em camadas distintas. Então, por exemplo, a formação da Terra, a gente tinha, né, um componente inicial, um material inicial aqui na Terra, quando ela se formou. E depois, seja por choques, né, as inúmeras colisões que aconteciam na época, isso fez com que esse material se fundisse. E quando ele se fundiu, ele acabou se separando em camadas distintas. Então, as camadas mais densas, elas foram para o fundo, né, para o núcleo. E as camadas mais leves, elas ficaram, né, flutuaram para a superfície. Então, diferenciou o corpo. Então, um corpo totalmente diferenciado é um corpo que tem um núcleo, né, metálico, tem um manto e tem uma crosta. Então, os acondritos vêm de corpos que sofreram diferenciação, seja total, né, total é quando você tem esses três casos aqui, núcleo, manto e crosta, ou parcial. Então, esse é o processo de diferenciação, né, quando o corpo sofreu fusão, o material se derreteu, digamos assim, e separou em camadas diferentes. E aí a gente tem os meteoritos metálicos. Os metálicos, como o próprio nome já diz, né, são de metal, né, são constituídos basicamente de ferro e níquel. E eles são provenientes do núcleo do corpo que eles tiveram origem, né, do corpo parental. Esses meteoritos, quando você lixa uma beirada deles, você vê que eles são inteiramente prateados como aço inox. São bastante brilhantes, porque são feitos praticamente de ferro com um pouquinho só de mineral. Esse tipo de meteorito, os meteoritos metálicos, eles são mais resistentes do que os outros meteoritos que eu falei para vocês ao intemperismo terrestre. O que é o intemperismo terrestre? O intemperismo é um processo que todas as rochas terrestres estão sujeitas. São processos químicos, físicos ou biológicos que alteram as rochas. Então, uma rocha terrestre, por exemplo, quais processos que ela está sofrendo, né? Se ela está lá na superfície, você tem a chuva, você tem o vento, né? Você tem a radiação solar que está chegando na superfície, e todos esses fatores vão modificando as rochas. E modifica as rochas terrestres e também modifica os meteoritos, né? Então, como esses meteoritos são mais resistentes ao intemperismo, significa que eles são preservados por mais tempo aqui na Terra. Então, eles acabam sendo descobertos muito tempo depois de terem caído. Então, por exemplo, um meteorito metálico que caiu, vamos supor, 50 anos atrás, pode ser que eu descubra ele hoje. Agora, um meteorito condrito, né, um meteorito acondrito rochoso, que caiu há 50 anos atrás também, muito dificilmente a gente vai conseguir encontrar ele nos dias atuais, porque o intemperismo fez com que esse meteorito perdesse as suas características e passa despercebido, como se fosse uma rocha terrestre. Ninguém consegue diferenciar esse meteorito de uma rocha terrestre qualquer. E o ferro, né, o ferro meteorítico, nesses meteoritos metálicos, ele é de alta qualidade, né, ele é ferro-níquel. Então, civilizações antigas, elas chegavam a utilizar os meteoritos para cunhar armamentos e utensílios. Inclusive, tem aqui a foto da adaga de Tutankhamon. Ela foi feita, né,
de meteorito metálico. Então, esse metal aqui foi um meteorito que eles pegaram, né, e cunharam essa adaga. E, por fim, a gente tem os meteoritos que são os mistos, né? Dos 3 tipos que eu falei, né, dos rochosos, metálicos mistos, os mistos são os mais raros, eles são bem raros. Só 0,6% dos meteoritos descobertos no mundo são mistos. E a gente pode dividir os mistos em 2 grupos diferentes. Os que são chamados de palazitos, que é esse meteorito aqui da foto. Esse meteorito da foto, ele é o Kijing, ele é brasileiro, ele foi encontrado num sítio próximo da cidade de Kijing, na Bahia, e ele é formado de rocha e metal, né, de silicatos e de ferro, só que como ele formou? Né, ele formou no manto do corpo parental. Então, quando você pega o meteorito palazito e faz uma seção polida dele, ele exibe essa janela, né, de metal, aqui o metal metálico, e de minerais, né, geralmente olivina, em conjunto. Então, são meteoritos que são bem bonitos, embora sejam muito raros. E a gente tem os mesosideritos, que eles são originados de uma forma diferente dos palazitos. Os mesosideritos, eles são originados de fusão de choques de corpos diferentes, né? Mas tanto os palazitos quanto os mesosideritos, eles são constituídos aproximadamente por metade de ferro e metade de silicatos, né? Então é uma fusão dos outros tipos de meteoritos, rocha e metal. E aí vem a questão, como que eu posso identificar um meteorito, né? Você sai, sei lá, para dar uma volta no interior, por exemplo, e você vai ver dezenas, centenas, né, milhares de rochas diferentes. Como saber que uma rocha é terrestre e como saber que uma rocha é um meteorito? Algumas características ajudam a gente a identificar um possível meteorito, mas se eu dizer aqui para vocês que os meteoritos têm uma característica única, exclusiva, que você vai olhar para a rocha e falar, é um meteorito, eu vou estar mentindo. Não existe nenhuma característica que defina exatamente um meteorito, né? Embora os meteoritos sejam rochas muito específicas, né? São rochas que vêm do espaço, não existe nenhuma característica única para definir eles. Então, a gente tem que usar, né, do conhecimento das características típicas que a maioria deles apresenta para identificar possíveis meteoritos. E ainda assim, muitas rochas terrestres acabam sendo confundidas por meteoritos, porque as características que eu vou mostrar agora para vocês, as rochas terrestres também podem apresentar. Então, né, você identifica um possível meteorito, depois a gente vai ver como que você vai ter a certeza que é um meteorito. Então, a primeira característica, e talvez seja uma das principais, é a crosta de fusão. O que é a crosta de fusão? Ela é uma camada fina, bem fininha, geralmente ela tem de 1 a 2 milímetros, que cobre o exterior do meteorito. E como que essa crosta de fusão aqui, nessa parte escura do meteorito, surge? Ela surge por conta da passagem atmosférica. Então, o meteorito cruzou a atmosfera, ele se fundiu, e a parte externa é o resto desse material fundido. Então, essa crosta de fusão, ela geralmente é preta. Na maioria dos casos é preta, mas pode também ter outras cores. Pode ser bege, pode ser marrom, e tem até casos que a crosta de fusão é meio esverdeada. E essa crosta de fusão, ela tem cores diferentes, porque, como eu disse, o meteorito, essa crosta, ela é formada de material fundido. Então, digamos que a cor dela vai depender do tipo de meteorito. Nesse caso aqui é um meteorito condrito. E, como vocês podem ver na foto, ele é um preto meio fosco, né? Não é um preto brilhante. Nos acondritos, esse preto costuma ser mais brilhante. E nos metálicos, por causa do metal, costuma ter uma cor, não é azul, mas é um preto meio azulado. Então, a cor varia por conta da composição do meteorito. Mas todo meteorito que caiu há pouco tempo, ele vai ter essa crosta de fusão super evidente, igual nesse meteorito aqui. Esse meteorito aqui é um outro fragmento daquele primeiro que eu mostrei lá no início, o meteorito Porangaba.
Então ele foi recuperado logo depois que ele caiu, né? As pessoas viram ele caindo e recuperaram ele. Então você pode ver que o exterior é completamente escuro, né? E se destaca aqui no interior, que é mais claro. Como eu falei, tem um processo de intemperismo aqui na Terra, né? Que vai modificar as rochas. Então, quando o meteorito passa muito tempo no ambiente terrestre, ele vai perdendo essa crosta de fusão. Então ela vai ficando mais clara, geralmente meio amarronzada, né? Até que, se passar muito tempo, ela vai se perder completamente e o meteorito meio que vai ser confundido com uma rocha terrestre qualquer. As próximas características que a gente pode falar está relacionada ao ferro-níquel. Praticamente todo meteorito tem ferro-níquel na composição. Alguns têm mais ferro-níquel, outros têm menos. Então, a maioria deles vai ser atraída por ímã. Então, se você acha que encontrou um meteorito e essa rocha não é atraída por ímã, provavelmente não é um meteorito, porque a maioria dos meteoritos tem ferro-níquel, e se tem ferro-níquel, vai ser atraído por ímã. E não precisa ser um ímã super forte para fazer, né, esse teste. Um ímã de geladeira geralmente já é suficiente para testar se a rocha atrai, no caso dos meteoritos, né, se atrai ou não. No caso dos metálicos, como eles são formados principalmente de ferro-níquel, eles vão ser atraídos fortemente, né? No caso dos rochosos, eles não vão ser essa atração não vai ser tão forte, mas ela ocorre, você consegue verificar perfeitamente com ímã de geladeira. Geralmente tem alguns rochosos que têm um pouco menos de ferro. A densidade, como eu falei, a maioria tem ferro-níquel, e a gente sabe que a densidade do ferro é uma densidade, né, um pouco elevada, é mais elevada comparado com as rochas terrestres. Então, uma outra coisa que, quando você pega um meteorito, você nota é a densidade dele. Ele é mais pesado. Então, os meteoritos eles são mais pesados do que uma rocha terrestre. Novamente, no caso dos metálicos, que são feitos praticamente de ferro e níquel, eles vão ser muito mais pesados do que uma rocha terrestre. Então, se você pegar um meteorito metálico e uma rocha terrestre de tamanho parecido, o meteorito metálico ele vai ser cerca de 4, 5 vezes mais pesado do que a rocha terrestre. E no caso dos rochosos, eles vão ser um pouco mais pesados. Dá para notar essa diferença também de densidade. Isso aqui vale para todo meteorito? Não, vale para a maioria dos meteoritos, para a grande maioria dos meteoritos. Mas a gente tem algumas exceções, que são os acondritos. Os acondritos, eles não são atraídos por ímã e eles têm uma densidade muito parecida com as rochas terrestres. Então, isso não vale para esse tipo de meteorito. Só que os meteoritos acondritos, eles são bastante raros, né? E eles só são recuperados praticamente logo depois da queda. Então, a maioria dos acondritos, se eu for falar, por exemplo, aqui no caso do Brasil, todos os meteoritos acondritos que a gente recuperou no Brasil, eles foram recuperados pouquíssimo tempo depois da queda. Então, alguém observou que o meteorito caiu, viu um meteoro muito brilhante e no mesmo dia ou poucos dias depois acabaram encontrando esse meteorito. É muito difícil você achar um acondrito, pelo menos aqui no Brasil, né, que tem um clima quente, úmido, muito tempo depois da queda, porque ele acaba sofrendo, né, essa ação de intemperismo e é confundido com uma rocha terrestre. Outra característica, né, o formato. Não dá para dizer que os meteoritos têm um formato definido. Não existe um formato para meteorito. Todo meteorito tem um formato tal. Não existe isso. E por que não existe isso? Porque quando os meteoritos estão no espaço, né, que são meteoroides ou asteroides ainda, pode ocorrer de um chocar com o outro. Então, eles vão sofrendo várias alterações no tamanho. E depois, quando eles entram aqui na nossa atmosfera, eles se fundem. Então, tem mais uma alteração de tamanho. Então, os meteoritos têm formatos, né, e tamanhos diversos. Só que existem alguns formatos que os meteoritos não têm como apresentar, porque são formatos que, digamos assim, a nossa atmosfera não permitiria que eles se formassem.
né, porque não é aerodinâmico, né, não é estável. E quais são esses formatos? Por exemplo, formatos finos e compridos. Tem esses três casos aqui, todos eles são finos e são compridos. Uma rocha assim, ela não ia conseguir sobreviver, ela não iria conseguir chegar até a nossa superfície, porque quando ela passasse pela atmosfera, com certeza ela seria quebrada, né? Porque é uma rocha comprida e fina, ela se quebraria. A mesma coisa acontece aqui, eles não são achatados, né? No caso dessa rocha aqui do meio, que é, no caso, o que é achatado, né? É fino e ainda é plano. Uma rocha dessa não ia chegar assim na superfície, ela ia se quebrar durante a passagem pela atmosfera. Eles também não costumam ter pontas, né? Tipo nessa rocha aqui, porque, novamente, quando passa pela atmosfera, a atmosfera vai moldar o meteorito, né? vai fundir o meteorito. E não ia permitir que fosse criada pontas, né? Porque você está fundindo aquele material, né? Você não está meio que expandindo ele para criar pontas. E eles também não são esféricos e polidos, né? Então, se você achar uma rocha redondinha, lisinha por fora, ela provavelmente é uma rocha, né, de rio, algo do tipo. Ela não é um meteorito. Raramente os meteoritos são redondos. Também não é um formato muito aerodinamicamente estável, vamos dizer assim. Não é fácil de passar uma rocha pela atmosfera e ficar redondinha. Tem alguns meteoritos que foram recuperados que eles são aproximadamente esféricos, mas uma esfera perfeita e ainda mais polida, com certeza não é meteorito. Uma outra característica é regmaglitos, né? O que são regmaglitos? Os meteoritos, eles costumam ter depressões na superfície. E essas depressões, elas parecem com marcas de dedo deixadas numa massa de modelar. Então você pega uma massinha de modelar, né, e deixa lá, molda ela, né, mexe com ela e você deixa marcas de dedo. Essas marcas nos meteoritos parecem com isso, parecem com marcas de dedos numa massa de modelar. Como dá bem para ver aqui nesse meteorito, que é o meteorito Pirapora, você vê que tem essas depressões, né, no meteorito. A maioria dos meteoritos apresenta essa característica, e geralmente ela é mais marcante nos meteoritos metálicos. Esse aqui é um meteorito metálico, e dá para ver que é bem característico. Por que ela é mais marcante nos metálicos? Porque os metálicos, eles são mais resistentes e quando tem a explosão na atmosfera, geralmente eles não fragmentam. Esse é o motivo. E muito importante destacar que os regmaglitos, eles não são furos. Os meteoritos, eles não têm furos, eles são compactos. Então são depressões aqui na superfície, não é furo. Se você achar uma rocha que é cheia de furinho, ela com certeza não é um meteorito. E como que é o interior, né, dos meteoritos? Vocês já viram algumas fotos, né, que eu mostrei, mas como que é, né, o interior da maioria dos meteoritos? Os condritos, como eu já disse, né, os rochosos condritos, eles são os meteoritos que mais caem aqui na Terra. São 80% das quedas observadas, por exemplo. Como que é o interior desses meteoritos? Se algum de vocês um dia encontrar um meteorito, estatisticamente falando, tem grandes chances de ser um condrito, né, um rochoso condrito. E como que é o interior? Se você pegar e lixar, né, pegar uma lixa, aquelas lixas de construção, e lixar o meteorito, você vai ver pintinhas metálicas. O que são essas pintinhas metálicas? São ferro, né? Ferro-níquel. E você também pode perceber os côndrulos. Lembra que os condritos têm esse nome por causa dos côndrulos? Os côndrulos são esferas de minerais. Então, você consegue ver essas bolinhas de minerais. Nesse meteorito aqui tem várias, por exemplo. Alguns meteoritos dá para ver melhor, né, esses côndrulos. Outros dá para ver de uma forma menos definida. Outros você precisa de uma lupa para enxergar melhor. Mas a maioria apresenta essa característica, né? E as pintinhas de ferro, praticamente todos os condritos têm. Agora, por outro lado, se vocês, por um acaso, encontrarem um meteorito metálico, né, eu diria que se alguém aqui um dia encontrar um meteorito, ou ele vai ser condrito, ou ele vai ser metálico, muito provavelmente, porque esses são os dois principais tipos de meteoritos. Então, como que é o interior de um meteorito metálico? Se você fazer a mesma coisa, né, se você lixar
um meteorito como a lixa. O interior dos meteoritos metálicos é totalmente prateado como aço inox, né, por causa do ferro-níquel. Então ele é todo prateado. Qual é o tamanho, né, dos meteoritos? Varia bastante. Os meteoritos eles podem ter de microgramas a várias toneladas. Só que, em geral, a maioria deles tem até 10 quilos. Né? Hoje em dia, principalmente, não é comum, né, cair um meteorito de várias toneladas aqui na Terra. E esses meteoritos aqui que eu listei, né, que é o maior meteorito do mundo, é o Roba West, ele tem 60 toneladas. E o meteorito Bendigó, que é o maior do Brasil, em um único fragmento, tem 5,4 toneladas. Todos eles caíram aqui na Terra há muito tempo, né? Ninguém viu esses meteoritos gigantes caindo. Porque no passado, né, da história do nosso planeta, essas quedas de grandes meteoritos eram muito frequentes, porque grandes corpos colidiam com o nosso planeta. Hoje em dia, são meteoritos menores, né? Então a maioria fica na faixa dos 10 quilos. Os metálicos, eles costumam ser os maiores, porque eles são os mais resistentes para cruzar a atmosfera. Então tanto o Roba, né, que é o maior do mundo, quanto o Bendigó, eles são metálicos, são meteoritos metálicos. E aqui eu separei um gráfico, né, de todos os meteoritos brasileiros catalogados por tipo, né, a massa deles por tipo. Então, se a gente olhar aqui no gráfico, a gente vê que a gente tem aqui 20, 35, a gente tem mais de 35 meteoritos na faixa dos 10 quilos, né? É a maioria aqui no gráfico. E uma boa faixa entre 10 quilos e 50 quilos, né? Então, a maioria está nessa faixa de tamanho aqui, né, de massa. E quanto maior a massa deles, né, você vê que vai diminuindo a quantidade de exemplares que a gente tem. Por exemplo, aqui, maior que 5 toneladas, a gente tem 2 exemplares aqui, entre 1 e 5 toneladas também 2, e entre 500 a 1 tonelada só um exemplar catalogado. Então a maioria não é tão grande assim. E como eu falei, os metálicos, né, que também são chamados de sideritos, eles são os maiores, né? Então aqui os maiores de 1 tonelada são todos metálicos. Aqui na faixa de 50 a 100 quilos, a maioria também é metálico. E os condritos, né, e os acondritos, que são rochosos, eles estão aqui nessa faixa de massa menor. Onde procurar meteoritos, né? Bom, os meteoritos eles caem em qualquer lugar. Pode ser que tenha um meteorito aí do lado da casa de vocês, sei lá, num parque próximo da casa de vocês, no quintal da casa de vocês, dependendo de onde vocês moram, né? Nunca se sabe, né? Os meteoritos caem em todos os lugares e se distribuem pelo nosso planeta todo. Só que existem alguns lugares que mais meteoritos são descobertos. E por quê? Está caindo mais meteorito num lugar do que outro? Não. Eles caem em todos os lugares, eles se distribuem por toda a Terra. Mas, por exemplo, nos desertos e nas áreas de gelo, os meteoritos são preservados por mais tempo. Então, aquele processo que eu falei antes, o intemperismo, ele ocorre muito mais devagar nos desertos e nas áreas de gelo, né, tipo Antártida. Então, nesses ambientes, você consegue descobrir meteoritos mesmo depois de milhares de anos, né, deles terem caído. E aqui a gente tem uma foto justamente de um meteorito na Antártida. E olha como o gelo se destaca, né, do meteorito escuro. Então é muito mais fácil de você procurar, né, meteoritos tanto no deserto quanto nas áreas de gelo, por conta disso também, né, porque eles se destacam na superfície. É muito mais fácil do que você sair para procurar um meteorito aqui no Brasil, numa área cheia de rocha, por exemplo. Um outro lugar que é muito promissor para se procurar meteoritos é onde outro meteorito já foi descoberto, que é o chamado campo de dispersão. E por que é bom procurar, né, é promissor procurar meteoritos nos campos de dispersão? Como eu falei lá no começo, eles entram na atmosfera, né, o ar vai ficando, a densidade, né, de gases vai aumentando, a gente tem mais gases próximos à superfície, e aí os meteoritos explodem a uma altura de 10 km.
Quando eles explodem, eles podem se separar em dezenas, milhares de fragmentos. E esses fragmentos vão cair em queda livre. E eles se distribuem numa área aproximadamente elíptica. E o que acontece nessa área? Os maiores caem na frente e os menores caem atrás. Então, num lugar que você achou o meteorito, você pode tentar calcular essa área elíptica, né, que é chamada de campo de dispersão. Você pode tentar calcular, né, a área que esses fragmentos se espalharam e procurar por outros fragmentos, porque se tem um, pode ser que tenham mais, né? Se o meteoroide se fragmentou em vários pedaços, pode ser que você encontre outros. Então, se você for num lugar que alguém já encontrou um meteorito, pode ser que você encontre um outro fragmento dessa queda. Tá, eu acho que eu encontrei um meteorito. O que eu posso fazer? Como eu falei, as características que eu citei para vocês não são definitivas. Não é porque você tem uma rocha com as características que eu citei que ela é um meteorito. Ela pode ser um meteorito. Como ter certeza disso? Né? A primeira coisa que eu recomendaria seria fazer esse teste online aqui, né, que chama Meteorito ID. Eu criei essa ferramenta muito recentemente, criei baseado numa pesquisa do Museu Nacional. O Museu Nacional criou um fluxograma de teste, né, e eu adaptei esse fluxograma de teste e adicionei alguns testes a mais. Então, se você entrar no site que eu vou mostrar a seguir, vocês podem fazer um teste, né, com base nas características da rocha, e esse teste vai dizer se ela tem chance ou não de ser meteorito. Se por acaso der no teste que ela pode ser um meteorito, o que vocês devem fazer? Enviar uma amostra para um laboratório que faça pesquisas em meteoritos. Aqui no Brasil, o Museu Nacional é o maior centro de pesquisa em meteoritos, né, e ele faz a análise gratuitamente. Então você pode mandar uma amostra para o Museu Nacional, eles vão analisar e dizer se é ou não um meteorito. Como eu falei, não tem uma característica que defina com certeza se é um meteorito. Então precisa de análises, né, em laboratório, análises em microscópio e tudo mais, para saber se é ou não. E se você por acaso encontrar, né, mandar uma amostra e for reconhecido como meteorito, o meteorito vai receber o nome da cidade que você recuperou ele. Infelizmente, a maioria das rochas que chegam para análise, né, elas são terrestres. Então não vieram do espaço. Mas por algum motivo alguém achou que fosse, né, um meteorito. Então de cada 1000 amostras que são analisadas, apenas uma é meteorito. Aproximadamente, né, uma estatística aproximada. Então é muito raro encontrar um meteorito, infelizmente. Então essas rochas aqui todas não são meteoritos, mas são rochas que muitas pessoas acham que são. Essa primeira aqui, por exemplo, é uma rocha toda furadinha. Como eu falei, meteorito não tem furo. Outra rocha que costuma muito ser confundida com meteorito são rochas que são metálicas por fora. As pessoas acham que pode ser um meteorito metálico. Mas lembra que os meteoritos têm crosta de fusão? Então, se ele tem uma crosta de fusão por fora, os meteoritos metálicos eles não são brilhantes, né, no exterior. Eles são escuros, mais escuros, né, no exterior. Só o interior é metálico. Então, se você achar uma rocha que é brilhante por fora, metálica, que é prateada ou dourada, ela com certeza não é um meteorito. Essa aqui, ela é fina, né, comprida, e ainda tem ponta, então também não é um meteorito, mas muita gente acaba achando que é por algum motivo. Essa aqui, ela é, além de ser meio esférica, né, ela é lisinha por fora, e meteorito não é liso por fora, eles são meio que ásperos, né, uma camada fundida por fora, então eles não são lisinhos e polidos, né. Essa rocha aqui parece que alguém pegou uma lixa e poliu ela, meteorito não é assim. Essa rocha aqui, ela é cheia de calombo. E o meteorito também não tem esses calombos por fora, eles têm depressões, né? Eles não têm esses nódulos aqui por fora. E essa aqui também é toda brilhante, né? Por fora, metálica por fora, não tem uma crosta de fusão, então não é um meteorito.
E aqui é o site que eu falei para vocês, o Meteorito ID. Vocês podem entrar, tem aqui o QR Code, né, para vocês entrarem, e tem aqui o link do site também. Vocês podem testar uma rocha, né, pelo site, e em breve também vai ter a versão aplicativo, né, que vocês vão poder fazer o teste por aplicativo. Inicialmente o aplicativo vai ser só para Android. Está na fase final de testes desse aplicativo, e quem sabe talvez esse mês agora em abril ele seja oficialmente lançado. Então, se vocês tiverem interesse, é só continuar acompanhando o site, né? Como eu disse, tem o QR Code aqui, tem o link aqui, e quando o aplicativo for lançado, vocês podem dar uma olhada. Bom, e quanto vale um meteorito, né? Essa é outra questão que muita gente pergunta. Muita gente acha que você achou um meteorito, você ficou milionário, né? Inclusive tem muita notícia na mídia mostrando isso, né? Homem fica milionário após achar meteorito de 4,5 bilhões de anos. Fica milionário depois de um meteorito de 1,5 milhões de euros ter atingido a própria casa. Essas matérias, quando não são totalmente mentirosas, não é verdade isso, elas estão parcialmente distorcidas. É muito raro você encontrar um meteorito que vale tudo isso, que vale milhões de euros, como diz aqui. Claro que existem uns que são mais valiosos, como os lunares, os marcianos, que são meteoritos muito raros, eles vão ter um valor maior, né? Mas a maioria deles não é tão valioso assim. É mais valioso para a ciência do que financeiramente, vamos dizer assim. E por que eles não são tão valiosos? Eles não são tão valiosos assim porque eles nem têm uma cotação específica, né? Como o ouro, por exemplo. O valor de um meteorito ele depende de vários fatores. O tipo, né? Quanto mais raro, mais valioso. Só que também quanto mais difícil de encontrar. Se é uma queda ou um achado, né? Se você viu cair ou não. Da disponibilidade no mercado, da aparência estética. O que é a disponibilidade no mercado? Tem muito desse... O mercado, existe um mercado de meteoritos, né? As pessoas colecionam meteoritos. Então, se você tem muito de um meteorito para vender, ele vai se tornar barato, porque todo mundo tem aquele meteorito. Agora, se aquele meteorito ele não é tão disponível para as pessoas, ele vai ser mais caro, né? Se poucas pessoas têm esse meteorito. A aparência estética, né? A importância científica histórica, são meteoritos que contribuíram para algum estudo científico relevante, vai ter um valor de mercado maior. E também os meteoritos Hammers. O que são os Hammers? São os meteoritos que atingiram alguma coisa quando eles caíram. Então eles caíram e atingiram alguma coisa. Esses meteoritos são mais valiosos também. Esse caso aqui que eu coloquei foi um caso recente agora, no final de 2020, e não era um meteorito raro, não valia tudo isso. Completamente falsa essa notícia que circulou aí bastante no último ano. E agora vou falar um pouquinho sobre os meteoritos no Brasil. Eu já falei que os meteoritos se distribuem por toda a superfície da Terra. Então, vocês poderiam pensar, então, se eles se distribuem por toda a superfície, eles, se você pegar uma área, né, equivalente, 2 países com área parecida, eles teriam o mesmo tanto de meteoritos. Será que isso é verdade? Bom, se a gente comparar aqui o Brasil com o Chile e os Estados Unidos, a gente vai ver que não é verdade, né? O Brasil tem 80 meteoritos, embora tenha uma área territorial gigante. A área territorial do Brasil é de 8.515.760 km². Né? É uma área territorial muito grande. O Brasil é um país de proporções continentais, né? E só tem 80 meteoritos catalogados. O Chile, por outro lado, que é um país minúsculo, né, comparado ao Brasil, não dá para ver ele inteiro aqui, mas comparado com o Brasil, a gente sabe que o Chile é muito menor. O Chile tem quase 1.700 meteoritos catalogados, já deve ter passado de 1.699. E os Estados Unidos, que tem uma área territorial parecida, tem também
muito mais meteoritos que o Brasil. Então, o Brasil possui até 25 vezes menos meteoritos catalogados em relação a esses países. Aqui a pergunta, né? Será que caem menos meteoritos no Brasil? Vocês já sabem que isso não é verdade, né? Os meteoritos se distribuem por toda a superfície da Terra. Então, aqui, se a gente olhar também, o Brasil tem uma diferença muito grande entre as regiões. A gente pode ver aqui que o sul e o sudeste têm muito mais meteoritos do que o norte, por exemplo, que é quase nenhum meteorito catalogado no norte do Brasil. Então, aqui as estatísticas, né? O sul e o sudeste, se a gente somar, eles dão mais de 60% dos meteoritos catalogados no Brasil. O centro-oeste com o nordeste dá aí pouco mais de 30%, e o norte só 5% dos meteoritos catalogados. Então, por que acontece isso, né? Alguns fatores vão contribuir para o pequeno número de meteoritos no Brasil. E esses fatores, separei aqui os principais fatores, né? O desconhecimento da população sobre o assunto. Então, se as pessoas não sabem o que são os meteoritos, não sabem como identificar o meteorito, como que elas vão encontrar? Né? Com certeza o Brasil tem vários outros meteoritos que não foram descobertos. Mas se as pessoas não sabem identificar, como que elas vão achar? Né? Se você... Então uma frase que é algo do tipo, se você procura o que você não conhece, quando você vê, você vai desconhecer. Né? Se você está procurando uma coisa que você não sabe como que você vai achar? Então, muito disso no Brasil, desconhecimento da população sobre o que é um meteorito, qual é a importância de um meteorito e como identificar. Outra coisa, o clima brasileiro é quente, é úmido. Um clima quente e úmido vai favorecer aquele processo que eu falei, o intemperismo. Então, os meteoritos aqui, principalmente se a gente pegar um meteorito rochoso, eles vão ser intemperizados de forma muito mais rápida do que no Chile, por exemplo, que tem áreas até de deserto, né? A gente tem um deserto do Atacama. E aí nos Estados Unidos também a gente tem áreas que são mais desérticas, né? Um clima mais desértico. Então, por lá, os meteoritos são preservados por mais tempo. Então, você consegue achar depois de muito tempo da queda, né? E outro fator, né? Se a gente voltar no gráfico, a região norte tem só 5% dos meteoritos brasileiros. O que a gente tem na região norte? Né? A gente tem a floresta amazônica, e é uma área com uma densidade populacional muito menor do que o sul e o sudeste, e uma área que tem floresta, né? Densas florestas. Então, além de não ter muita gente ali, né? Ser mais desabitado, digamos assim, você tem as florestas que dificultam, né, procurar por um meteorito que caiu por ali. Então, esses são os principais fatores que fazem com que o nosso país tenha tão poucos meteoritos catalogados até hoje. Só que, apesar de a gente ter poucos meteoritos, né, descobertos e catalogados, a gente tem meteoritos que estão entre os mais raros e importantes do mundo. E um dos principais, sem dúvida alguma, é esse meteorito aqui, o meteorito de Angra dos Reis. Esse meteorito ele caiu em 1869 e, na época, ele foi testemunhado por um senhor que tinha 2 escravos, e ele pediu para os escravos entrar no mar. Esse meteorito caiu na praia grande, em Angra dos Reis, e ele pediu para os escravos entrarem na praia e pegar esse meteorito, né, tentar recuperar esse meteorito no fundo do mar. E eles conseguiram recuperar 2 fragmentos desse meteorito. Né? E a descoberta do meteorito Angra dos Reis, ela deu origem a uma nova classe de meteoritos, que é chamada de angrito, né? Tem um nome em homenagem a Angra dos Reis. E é um tipo bastante raro de meteorito. Até hoje, o Angra dos Reis foi o primeiro descoberto, em 1869. Hoje a gente está em 2021. De lá para cá, a gente catalogou só cerca de 20 ou 30 meteoritos angritos. Então, são meteoritos muito raros. E esse meteorito, né, um dos fragmentos que eles recuperaram, eles doaram para o Museu Nacional. O outro, eles passaram para as gerações da família, né?
esse que se passou para as gerações da família acabou se perdendo. Então, perderam um fragmento de um meteorito super raro, super importante para a ciência. Já tentaram localizar esse fragmento, mas nunca ninguém conseguiu. E o que foi doado para o Museu Nacional permanece, né, na guarda do Museu Nacional. Muito dele já foi usado para pesquisas, né, então sobrou uma parte bem pequenininha. O Museu Nacional, como todos devem saber, teve um incêndio, né, de grandes proporções, poucos anos atrás, que destruiu grande parte do acervo. Felizmente, o meteorito Andromeda 6 foi recuperado, né, nos escombros, porque ele estava dentro de um armário metálico, né, então digamos que estava mais protegido do fogo. E ele foi recuperado, foi resgatado do Museu Nacional. Então, a gente ainda tem esse fragmento. E esse meteorito é tão raro, tão valioso. Esse sim é um meteorito que valeria milhões de reais. É um meteorito bastante raro. E ele é tão raro, né, que ele foi alvo, né, de 2 norte-americanos em 97, que foram no Museu Nacional para trocar meteoritos e acabaram roubando o exemplar, né, de Andromeda 6. Só que eles foram detidos no aeroporto e o fragmento foi recuperado. Outro meteorito raro, né, que a gente descobriu aqui no Brasil, o governador Valadares. O governador Valadares, ele foi descoberto em 1958 em um fragmento único de 158 gramas. E ele é um meteorito marciano. É o único meteorito marciano que a gente tem no Brasil até hoje. Um outro meteorito raro no Brasil é o Ibitira. O Ibitira ele caiu em 1957, nessa fazenda Monjolo, próximo de Martinho Campos, em Minas Gerais. E esse foi um meteorito que ele foi recuperado graças a um programa de buscas, né, que foi feito pelo CEAMIG. O CEAMIG é o Centro de Estudos Astronômicos de Minas Gerais. Então, na época, eles observaram, né, o meteorito caindo, eles viram o meteoro no céu, e eles mandaram cartas para os jornais pedirem para a população da região informações sobre o meteoro. Então eles receberam centenas de cartas e, com base nas informações das cartas, eles calcularam a região que esse meteorito poderia ter caído. E eles chegaram até Martinho Campos, que é próximo de Bitira, e fizeram procuras, mas não acharam nada. Até que eles souberam que um agricultor tinha encontrado uma rocha diferente, né, uma rocha diferente das outras, e entregado para um farmacêutico. E eles procuraram esse farmacêutico e descobriram que era um meteorito que eles estavam procurando na região. Infelizmente só tem um fragmento desse meteorito, de 2,5 kg. E por que é um caso raro? Ele é um caso raro porque ele tem vesículas no interior. Essa primeira foto aqui. Então ele tem buraquinhos, né, no interior. Isso é muito raro de acontecer no meteorito. Inclusive, da primeira vez que ele foi estudado, não classificaram ele como meteorito. Estudos posteriores que foram ver que de fato era um meteorito. E a gente tem um caso mais recente, que é o meteorito de Vicência, né, nessa segunda foto aqui, que caiu em 2013. Então, um único fragmento também foi descoberto, de 1,5 kg, e esse meteorito ele caiu a cerca de 1 metro de um senhor que estava trabalhando em frente da marcenaria dele. E ele é raro porque, embora ele seja, aqui está escrito errado, é condrito, embora ele seja um meteorito condrito, ele é classificado nesse tipo aqui, que chama de LL3.2, né, que tem a ver, como eu disse lá no começo, tem vários grupos, né, dentro dos tipos principais. Esse grupo aqui de condrito é bem raro, só tem 21 exemplares catalogados no mundo inteiro e só 3 deles tiveram queda observada. Então, Vicência é um meteorito raro e caiu recentemente, né, 8 anos atrás. Um caso mais recente. Bom, e com que frequência, né? Vocês já sabem que todo dia 44 toneladas de fragmentos entram na atmosfera da Terra, a maioria é desintegrado, mas alguns acabam sobrevivendo, né? Mas a gente tem corpos maiores também que podem colidir com a Terra, isso já aconteceu no passado, tem as extinções em massa, né, que foram provocadas por algumas extinções em massa que foram provocadas
por impacto de meteoritos. E aqui a gente tem uma tabela, né, de tempo médio de impacto de corpos de diferentes diâmetros. Então, por exemplo, fragmentos de 1 micron caem a cada 30 microsegundos. Então, praticamente toda hora está entrando na atmosfera fragmentos desse tamanho. Fragmentos de 1 milímetro caem a cada 30 segundos. Fragmentos de 1 metro caem, no caso é entrar na atmosfera, né? Fragmentos de 1 metro entram na nossa atmosfera a cada 12 meses. Fragmentos de 100 metros, né, que já é um corpo bem grande, já é um asteroide bem grande, caem em média a cada 100 mil anos. E corpos de 10 quilômetros, esses são gigantes, sem dúvida alguma, teria potencial de causar uma extinção em massa, caem a cada 100 milhões de anos. Então, é bem raro, né? Bem raro considerando o nosso conceito de tempo, né? Na idade do nosso planeta, né? Isso aqui não é tanto tempo assim, né? Na escala geológica da Terra. E o que acontece quando grandes meteoritos, aqui eu estou falando de meteoritos com dezenas, centenas de toneladas, caem no nosso planeta ou em outros corpos rochosos do sistema solar? Acontecem as crateras de impacto. Então, se vocês já observaram algo com um telescópio ou até mesmo com um binóculo, vocês viram dezenas, centenas de crateras na Lua, né? E essas crateras são crateras de impacto, né? Foram grandes corpos que caíram lá e formaram essas crateras. Então, as crateras meteoríticas, que também são chamadas de crateras de impacto ou de astroblemas, elas são formadas quando grandes meteoritos chocam contra a superfície de planetas e satélites, né? No caso, planetas rochosos, satélites que são rochosos também. Durante o primeiro bilhão, né, da história do nosso sistema solar, esses impactos eram muito mais frequentes e envolviam massas muito maiores do que caem hoje na Terra. Então eram aqueles corpos de quilômetros de diâmetro. E eles formaram crateras meteoríticas em todos os planetas rochosos e luas que a gente tem no sistema solar. Então a nossa Lua tem, Marte tem crateras, Mercúrio também tem uma superfície muito cheia de crateras, que até se assemelha com a da Lua. Então essas crateras estão presentes em todos os corpos rochosos, né, do nosso sistema solar. E a Terra, ela sofreu tantos impactos quanto a Lua. Como sabem disso? A Terra e a Lua estão muito próximos, né, um corpo do outro. São 360, 340, alguma coisa assim, né, 1000 quilômetros de distância. Então, essa distância em termos astronômicos é minúscula, né? Então, a gente pode considerar que a Terra e a Lua, elas estão na mesma região do sistema solar. Então, se a Terra sofreu esse tanto de impacto, a Terra também sofreu tantos impactos quanto a Lua. Mas por que a gente olha para a Terra e a gente não vê uma cratera, né, por aí? Por causa dos processos que existem no nosso planeta, né, como erosão, as tectônicas, né, as placas tectônicas que também mudam, né, o formato dos continentes. Então, os processos de erosão que não existem na Lua, existem aqui na Terra e acabam desfazendo essas crateras que existiam aqui no nosso planeta. Então, hoje, a gente conhece 190 crateras meteoríticas na Terra, 190 crateras identificadas na Terra. 7 dessas crateras estão aqui no Brasil. E como que essas crateras de impacto se formam? Então, a nossa atmosfera, ela freia, né? Ela freia os corpos que entram nela, e esses corpos, né, por conta do atrito com os gases, se queimam, né, digamos assim, e se desfazem, né, a maioria deles, ou chegam como pequenos meteoritos aqui na nossa superfície. Só que a atmosfera, ela só consegue frear corpos que têm até 10 toneladas. Se for maior que 10 toneladas, esses corpos vão manter uma parte da velocidade cósmica, né, que é a velocidade que eles tinham antes de atingir a Terra. E quando um grande meteorito de grandes proporções
entra na nossa atmosfera e chega até a superfície, ele vai impactar a superfície e vai criar uma onda de choque muito forte que vai espalhar pela superfície e vai abrir essa cratera. Na maior parte das vezes, a força do impacto faz com que o meteorito seja completamente desintegrado. Então, não sobra nada do meteorito ou sobra poucos fragmentos no entorno da cratera. Muita gente acha que dentro da cratera tem um grande meteorito. Isso aconteceu com essa cratera aqui, a cratera do Arizona. Ela foi a primeira a ser identificada na Terra. Ela tem 1 km, 200 metros de diâmetro, e na época não se sabia muito sobre crateras de impacto, e um cara resolveu investir muito dinheiro para cavar essa cratera e encontrar um meteorito lá dentro. Ele não achou nada porque o meteorito vaporizou, né? Só existiam fragmentos no entorno da cratera, alguns pequenos fragmentos no entorno da cratera. Então, geralmente, não existe meteorito das crateras de impacto, porque os meteoritos se vaporizaram completamente com a força, né, do choque. E essa cratera, a Meteor Crater, ou cratera do Arizona, ela é a cratera mais bem preservada no nosso planeta. Então, ela tem um formato bem característico, né? Não é como a maioria das outras crateras que nem chegam até esse formato. As crateras brasileiras, por exemplo, não têm esse formato aqui. Elas não são tão bem preservadas. Então, os efeitos, né, de impactos aqui na Terra. Aqui, essa tabela, ela foi feita com base nesse site aqui, que chama Impact Earth, né, que é Impact a Terra, que é do Imperial College de Londres, e você pode simular os efeitos, né, de um corpo entrando na Terra. Então, por exemplo, um corpo de 10 metros de diâmetro, do tipo rochoso, colidindo com a Terra, não vai gerar cratera, só que grandes fragmentos podem chegar na superfície. E qual que é o intervalo que acontece isso? Geralmente a cada 15 anos. Se for um corpo metálico de 10 metros, também não gera nenhuma cratera, mas grandes fragmentos vão chegar na superfície, e isso acontece em média a cada 32 anos. E aí você pode fazer isso para corpos de diferentes tamanhos. Por exemplo, aqui no corpo de 500 metros, ele provocaria uma cratera de cerca, né, de 10 quilômetros de diâmetro, dependendo se ele for rochoso ou se ele for metálico. Só que isso acontece a cada 140 mil a 270 mil anos, né? Não acontece todo dia, não acontece sempre. Um corpo de 1 quilômetro, por exemplo, causaria uma cratera aí de cerca de 20 quilômetros de diâmetro. O tempo, né, médio para isso acontecer é ainda mais longo. 5 quilômetros, a mesma coisa. Geraria uma cratera gigante, né, de 60, 90 quilômetros de diâmetro, dependendo do tipo do corpo. Só que isso acontece a cada 26 milhões ou 55 milhões de anos. Então, hoje é raro, né, cair na Terra corpos desse tamanho. Mas será que, então, não existe nenhuma ameaça na Terra? Né, não existe nenhuma ameaça para a gente? Bom, não é exatamente assim, né? As agências espaciais do mundo inteiro estão sempre de olho nos asteroides que estão na vizinhança da Terra, né, que estão próximos da Terra. Então, os impactos hoje, eles acontecem ainda, né? A gente tem impactos significativos, vamos dizer assim, não produzem crateras gigantes, mas são impactos que, tipo aquele da Rússia, né? Se for numa área muito povoada, pode causar danos, né? Então, hoje, o fluxo de impactos é cerca de 100 vezes menor do que era durante o primeiro bilhão de anos da história do Sistema Solar. Mas ainda correm, né? E é por isso que é importante monitorar asteroides próximos da Terra. Então, esse mapa aqui da NASA, ele reúne os grandes eventos que aconteceram, né, de corpos que entraram na nossa atmosfera, e são eventos que aconteceram de 15 de abril de 1988 até março do ano passado. E a gente vê que tem muitos eventos, né, que aconteceram. Quanto maior o tamanho do círculo e quanto mais próximo aqui da cor vermelha, maior foi esse evento, né? Aqui no vermelho, a gente tem um evento de Chelyabinsk, né, que foi realmente muito grande.
e outros vários e vários eventos que são de magnitude menor. E, como eu disse, os impactos ainda acontecem, né? E nos últimos anos, as sondas espaciais observaram vários desses impactos, o que mostra que o nosso sistema ele ainda é bastante ativo, né? Ele não deixou de cair grandes meteoritos nos corpos, né? Então, em 1994, por exemplo, os cientistas observaram o impacto do cometa, né, Shoemaker-Levy 9 em Júpiter. Então, eles detectaram um cometa, esse corpo foi descoberto um ano antes, ele se fragmentou por conta da atração gravitacional de Júpiter. Vocês sabem que Júpiter é o maior planeta do sistema solar, então ele tem uma atração gravitacional grande, né? E ele foi atingido depois por 21 fragmentos, né? Então, o cometa foi fragmentado e 21 fragmentos caíram em Júpiter. E esses impactos, eles provocaram manchas, né, que ficaram na atmosfera de Júpiter por vários meses. Como vocês sabem, Júpiter é um planeta gasoso, né? Então não tem uma superfície rochosa para fazer uma cratera de impacto. Então essa nuvem, né, escura que dá para ver aqui na imagem é por conta do impacto dos fragmentos desse cometa. Isso foi há 20 anos atrás, né? É recente, né? Então o sistema solar ainda é dinâmico e ele ainda é muito ativo. Mas eu falei para vocês de meteoritos, de crateras de impacto. Meteoritos, então, são só riscos para a gente, né? Só o risco de um grande meteorito cair aqui na Terra? Não, os meteoritos eles são muito importantes para a ciência. E o estudo dos meteoritos pode trazer inúmeras informações para os cientistas, né? Então, o estudo dos meteoritos, ele coincide com a história dos meteoritos aqui no nosso país. O primeiro meteorito aqui no Brasil descoberto foi o Bendegoa, aqui na foto, uma foto bem antiga, foto de 1887, mas ele foi descoberto em 1784. Então, nessa época, né, século XVIII, ainda não sabia da natureza dos meteoritos. Ninguém sabia que meteorito vinha do espaço. E por que ninguém sabia que meteorito vinha do espaço? Porque eles nem acreditavam que isso poderia acontecer. Né? Porque durante o século XVII, século XVIII, persistia o conceito newtoniano de que o espaço interplanetário era completamente vazio. E que eles também acreditavam que um fragmento que entrasse na atmosfera não ia conseguir sobreviver e chegar até a superfície. Então, como que eles explicavam possíveis meteoritos? Ou achavam que era de origem vulcânica, ou que eram causados por algum fenômeno atmosférico. As primeiras análises químicas, né, dos meteoritos, os primeiros estudos sobre os meteoritos só começaram no início do século XIX. Então, a descoberta do Bendegoa coincide com essa época em que ainda estava estudando, né, se meteoritos existiam, se eles poderiam cair aqui na Terra e tudo mais. E o Bendegoa, aqui algumas fotos dele, ele tem uma história bastante interessante. Eu não escrevi a história inteira nos slides porque é gigante, mas contando um pouquinho para vocês, o Bendegoa foi descoberto em 1784 e ele foi descoberto por um garoto que estava procurando gado e achou essa rocha. Ele viu que a rocha era diferente de todas as outras que tinha na região e quando ele chegou em casa ele contou para o pai dele sobre a presença dessa rocha. O pai dele, então, comunicou às autoridades, né, que tinha descoberto uma rocha que poderia ser uma mina de ferro, uma mina de níquel, algo do tipo. E o governador, um ano depois do achado, pediu para que fossem até essa rocha e que levassem essa rocha para Salvador, que era a capital do Brasil na época. Então ele solicitou, né, que uma equipe fosse até essa rocha, analisasse essa rocha e levasse para Salvador. Só que quando eles analisaram o local da queda, quando eles analisaram a rocha, eles viram que não era uma mina de níquel, não era uma mina de ferro, não era nada disso. Não tinha nada que indicava que fosse isso. E aí acabou sendo ordenado que o Bendegoa fosse enviado para Portugal.
né, não sabiam o que fazer, resolveram mandar o meteorito para Portugal. Só que eles não sabiam que era um meteorito ainda. Então eles tentaram retirar o Bendegó. Foi uma tarefa muito difícil, com dezenas de homens cavando em volta do meteorito para tentar retirar de lá e carregar. Na época a gente não tinha, né, avião, a gente não tinha equipamentos muito modernos para içar esse meteorito, então era um trabalho bem manual. E foram dias de trabalho para retirar o Bendegó do lugar, colocando uma carreta, tiveram que pavimentar estrada para conseguir carregar esse meteorito para levar para Salvador, e depois eles queriam levar para Portugal, né? Então a carreta era puxada por bois, então ela ia muito vagarosamente, né? E acabou que essa carreta tombou logo depois que eles tiraram o Bendegó do lugar, e o Bendegó caiu nesse riacho aqui da primeira foto. O Bendegó chegou a cair junto com a carreta. Nessa parte de baixo aqui da foto dá para ver a carreta, caiu dentro desse riacho. Como a missão foi um fracasso, né, não conseguiram carregar o Bendegó, eles abandonaram a missão. E o Bendegó ficou no rio, né, nesse riacho, que tem o mesmo nome, é o Riacho Bendegó, por mais de 100 anos. Foram 102 anos dentro desse riacho. E nesse tempo, né, nesses 102 anos que ele ficou aí, a notícia do Bendegó correu o mundo inteiro. E vários pesquisadores e naturalistas visitaram o Bendegó e recolheram amostras. E essas amostras foram espalhadas, né, para o mundo inteiro. E aí, o imperador do Brasil, na época, tomou conhecimento que a rocha que estava abandonada no riacho era um meteorito, né? Então, lembrando que isso aconteceu mais de 100 anos depois da descoberta, né? Então, nesse tempo, começaram os primeiros estudos, né, sobre meteoritos. E aí, como espalhou amostras para o mundo inteiro, eles viram que o Bendegó provavelmente era um meteorito. E o Dom Pedro II tomou conhecimento disso e ordenou que o meteorito fosse transportado para o Rio de Janeiro. E aí eles criaram uma comissão, em conjunto com a Sociedade Brasileira de Geografia, para retirar esse meteorito do riacho e levar para o Museu Nacional. Essa missão começou em 1887 e ela só terminou muitos anos depois, porque carregar esse meteorito até o Rio de Janeiro deu um trabalho danado, né? Então aqui a gente tem foto da carreta, né, que transportava o meteorito. Eles tiveram que pavimentar a estrada para conseguir carregar, criar trilhos para a carreta funcionar. E o meteorito caiu várias vezes durante o transporte, se não me engano foram quase 10 vezes que o meteorito caiu. E aí o meteorito tem 5,4 toneladas. Imagina você pegar esse meteorito toda vez, colocar na carreta para continuar o transporte. É um trabalho muito grande. Então, esse trabalho de levar para o Rio de Janeiro começou em 87 e ele só foi terminar em 88. Então, foi mais de um ano para conseguir terminar o transporte desse meteorito da Bahia para o Rio de Janeiro. Então eles levaram para Salvador. Em Salvador eles pesaram o meteorito, viram que tinha 5,4 toneladas e depois eles embarcaram o meteorito em Recife, e de Recife ele foi para o Rio de Janeiro. Na época ele foi recebido pela princesa Isabel, foi entregue ao arsenal da Marinha da Corte, e lá eles fizeram vários cortes, né, para o estudo do Bendegó. E o Bendegó foi colocado no Museu Nacional em novembro de 1888 e ele permanece no Museu Nacional até hoje. Nessa última foto aqui, a gente tem uma foto de uma das entradas do Museu Nacional que dava logo de cara para o meteorito Bendegó. Infelizmente, né, como vocês sabem, eu já falei sobre o meteorito número 6, o Museu Nacional teve um incêndio de grandes proporções e a coleção de meteoritos, né, a maior coleção de meteoritos do Brasil está no Museu Nacional. E o Bendegó permanece lá. O Bendegó não foi retirado, até onde eu sei. Ele continua dentro do Museu Nacional, mesmo com as reformas, né? E ele está lá no Museu Nacional desde 1888. Então, ele meio que se tornou um símbolo de resistência, né, do Museu Nacional depois do incêndio.
E ele permanece lá. Eu não sei se tem alguém aqui do Rio de Janeiro vendo, mas uma parte da coleção de meteoritos do Museu Nacional está em exposição hoje no Museu de Astronomia e Ciências Afins, lá em São Cristóvão. Inclusive o meteorito Santa Luzia, que é o segundo maior meteorito brasileiro, que tem 2 toneladas. Bom, então, qual a importância dos meteoritos, né? O estudo dos meteoritos, como vocês sabem, começou no início do século XIX, e a meteorítica é a ciência que estuda os meteoritos. E o estudo de meteoritos não é feito só por astrônomos, não. Tem geólogos, astrônomos, físicos, químicos, biólogos, todo mundo estuda meteorito para tentar encontrar, né, pistas sobre o nosso sistema solar. Então, um meteorito é um objeto mais antigo que alguém aqui pode tocar. Se alguém já teve a oportunidade de ver, né, de pegar um meteorito, você está pegando um objeto mais antigo que existe. Que existe não, né? Que você pode conseguir tocar. Por quê? Porque os meteoritos são tão ou mais antigos que o sistema solar, né, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, se você tem uma rocha tão antiga, né, você consegue compreender melhor a origem do sistema solar. Então, através dos meteoritos, você pode entender melhor as condições e os processos que estavam acontecendo no sistema solar no início da sua formação. Você pode entender melhor como o sistema solar surgiu e como o sistema solar evoluiu. Então, essa foto aqui é uma fotografia do meteorito Andromeda 6, visto em microscópio, né? Os meteoritos parecem vitrais vistos em microscópio. São bem bonitos. E a gente, inclusive, tem alguns meteoritos primitivos, né, que possuem o que se chama de grãos pré-solares. O que são grãos pré-solares? São grãos que esses meteoritos preservam, que se formaram antes mesmo do nosso Sol. Então, alguns tipos de meteoritos preservam material de antes do Sol surgir, né? Então, é muito primitivo. E quando você estuda esses grãos, são grãos minúsculos, né? São da ordem de microns, né, de diâmetro. Quando você estuda esses grãos, que são raros, né, são poucos meteoritos que têm esses grãos, eles trazem informação sobre a formação e a evolução do nosso Sol e as condições que existiam ali no sistema solar quando ele começou a surgir. Então, através dos meteoritos, você pode estudar o que aconteceu há 4,6 bilhões de anos atrás. Através dos meteoritos, por exemplo, os acondritos, você consegue estudar as fontes de calor que existiam no sistema solar, porque os acondritos são originados em corpos diferenciados, né, que eu falei. E um corpo diferenciado é aquele que sofreu, né, uma fusão e os materiais se separaram, né, num núcleo mais denso, um manto e uma crosta menos densa. Então você pode estudar as fontes de calor que existiam no sistema solar na época que ele se formou. Essa aqui é uma foto, né, vista em microscópio eletrônico, de um grão pré-solar. Esse é um grão pré-solar. Geralmente esses grãos pré-solares são encontrados em meteoritos do tipo carbonáceos, que são meteoritos que têm carbono, mas esses meteoritos são bastante raros, não é fácil de encontrar um meteorito desse tipo. E nem todo meteorito carbonáceo tem grãos pré-solares. Então os grãos pré-solares são muito raros, né, mas muito importantes para compreender a origem e a evolução do nosso sistema solar. E para terminar, tem essa frase, né, do Reid, que fala que os meteoritos são pequenas caixas pretas codificadas com acontecimentos passados há 4,5 bilhões de anos, que nos foram entregues diretamente do espaço. Então a gente pode até comparar, né, os meteoritos com sondas espaciais, né, porque a gente manda sondas espaciais para estudar corpos do sistema solar, né? Só que para você fazer uma sonda espacial, você gasta milhões de dólares, né, para você lançar essa sonda.
e ainda tem a chance de dar errado se o foguete explodir ou algo do tipo. E os meteoritos não. Os meteoritos trazem informação de graça para a gente, né? Eles simplesmente caem aqui na Terra, a gente descobre eles e a gente estuda essas rochas, né? Que são super importantes para a gente entender o nosso sistema. E essa foto aqui são diferentes tipos de meteoritos, né? São meteoritos vindos de Vesta, os 3 tipos diferentes de meteoritos que vêm de Vesta, vistos em microscópio, né? Então você tem essa visão desse mosaico de cores, né? Dos minerais e dos componentes que eles apresentam. Bom, então o que eu tinha para falar sobre meteoritos é basicamente isso. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido alguma coisa e gostado. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar que eu respondo. E eu tenho também esse livro aqui, né, o livro Meteoritos, que é de 2020, foi lançado no ano passado durante o Dia do Asteroide, que acontece em junho. E vocês podem baixar de graça, é um livro livre, né, aberto, nesse site aqui, livrometeoritos.weebly.com. É só acessar o site e baixar. O foco fala sobre meteoritos, claro, o livro, mas o foco mesmo é os meteoritos brasileiros. Então, no livro vocês vão encontrar várias estatísticas dos meteoritos brasileiros, várias histórias também dos principais meteoritos que a gente catalogou já aqui no Brasil. Então, é basicamente isso. Opa, muito obrigada, Igor, pela excelente explanação. Eu tinha muitas dúvidas, né, com relação a como se faz essas análises, né? Você poderia dizer se a maioria desses meteoritos que são analisados foi achado por acaso? Ou pode dizer que tem uma linha de... tem esses caçadores de... Como é que é a dinâmica? A maioria é achado por acaso, é enviado? Tem um fenômeno grandão aqui? A maioria é achado por acaso. Por exemplo, no ano passado, catalogaram 3 meteoritos aqui no Brasil. O Santa Filomena, que foi aquele que eu comentei, que foi um evento gigante, né? E aí o que aconteceu? A população vê a queda do meteorito e hoje a gente tem as redes sociais, né? Então, mandam nas redes sociais e aí acabam chegando até os pesquisadores e os pesquisadores organizam expedições para encontrar mais fragmentos. Então, quando caiu isso em Santa Filomena, os pesquisadores do Museu Nacional, eles se organizaram para ir para Santa Filomena para procurar por mais fragmentos, né, para eles ficarem com esses fragmentos para levar para pesquisa, para levar para o museu. Mas a maioria é achado por acaso pela população mesmo. Geralmente, quando tem essas caças, né, os meteoritos, são organizadas depois que alguém encontra um meteorito. Porque você sair por aí caçando aleatoriamente, muito difícil de achar. Provavelmente não vai achar nada. Não sei se você já ouviu falar na rede Bramon, né? Que eles estão uma rede conheço a Bramon, conheço. Assim, infelizmente, ainda tem poucos adeptos, né? Eu acho que a gente vai chamar um representante da Bramon. A Bramon está fazendo um trabalho excelente, né? Porque é uma rede, né, de ciência coletiva, né? Não é feita só por pesquisadores. A gente tem cidadãos, né, comuns que não são formados, né, em ciência, mas têm interesse em ciência, e eles organizam, né, a rede de monitoramento na casa deles, né, com as câmeras adequadas, com os programas adequados, e tem muito meteoro que a Bramon já calculou, já triangulou, né, a queda do meteoro para descobrir a região que os meteoritos podem ter caído, e já teve meteorito que foi recuperado graças a isso. Então, estão fazendo um trabalho excelente para contribuir para novos meteoritos brasileiros. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta. Essa daí pode parecer piada, mas não é, tá? Vale a pena fazer um pedido para uma estrela cadente? Olha, vale, né? O que vale é a intenção. Se vai acontecer, eu já não sei, mas vale a intenção. Eu faria o pedido para cair pertinho de mim. Por quê? Favorito. Esse é o pedido que eu faria. Morro de vontade de encontrar. Já fui várias expedições para procurar meteorito, nunca nem eu nem quem estava comigo achou nenhum. Então, eu adoraria encontrar um.
Eliésio, tem algum curioso aí no YouTube? É porque eu não consigo ver os dois ao mesmo tempo. Tem algum curioso, alguma pergunta? Pois é, o Bendegol. Não, é um curioso. Eu acho que o Igor esclareceu muito. Eu tinha muita pergunta, mas ele acabou respondendo durante a apresentação dele. Assim, bom, na Amazônia é realmente um pouco complicado e é por isso que também a gente está promovendo esse evento, né, para que as pessoas conheçam um pouco mais, a gente consiga popularizar ciências, em particular a astronomia e astronáutica, e esses corpos celestes, né, a gente entender a diferença deles, a origem deles, por que é importante estudar. Talvez alguém na Amazônia já tenha encontrado algo, né, um meteorito. A gente acho que teve o primeiro meteorito recuperado dentro, né, da região que faz parte da Amazônia, foi há pouco tempo atrás, foi o meteorito Serra Pelada. Foi o primeiro meteorito, né, na região amazônica. Acho que tem até artigo falando sobre isso. Foi, acho que em 2017, se não me engano, que teve queda presencial também. É férrea. Não era de ouro, mas era um meteorito bastante raro. Era um meteorito acondrito, daqueles que vem do asteroide Vesta, que é daqueles que você só recupera praticamente se você, logo depois de você ver cair, né? Porque o intemperismo modifica eles rapidamente. Era um meteorito desse tipo. Se eu não me engano, acho que foram 2 ou 3 quilos de meteorito recuperado lá na região de Serra Pelada. Existem alguns, eu não lembro agora qual tipo, mas tem meteoritos que têm ouro na composição, mas é algo assim, irrisório, não é que você vai achar um meteorito e você vai achar gramas de ouro, é irrisório a quantidade, mas tem sim ouro, acho que já encontraram diamante também, em alguns, tem metais preciosos sim, mas eu não sei se talvez um asteroide maior, essa hipótese de mineração seria mais adequada, né? Mas no meteorito em si você não vai ficar rico por achar ouro dentro de meteorito, não. É a quantidade mínima até onde eu sei. É só um traço, né? São só traços, é bem pouquinho. Bom, alguém mais tem uma curiosidade? Pergunta que eu é o perito nos meteoritos. Aproveitem. Cara, foi muito boa, uma boa palestra, bom esclarecimento, né? Porque a gente confunde bastante esses termos. Acho que até alguém perguntou aí os cometas. Não, os cometas é outra história, né? É outra linha de origem, diz que é a nuvem de Oort e tal. É outro lugar do espaço. São pequenos corpos, mas não são exatamente a parte de asteroides, né? Embora também tenha fragmentos de cometa, né, que entram na atmosfera e tem os meteoros, né? As chuvas de meteoros são por conta de cometas. Gostei bastante. Acho que a gente pode encerrar a live lá no YouTube, né? A gente pode ficar aqui para terminar a conversa. Aí tu consegue encerrar lá, Elias, pra gente? Elias? Tá, pode ser. É o Igor. O Igor? Eu não sabia.